Boa noite, é sexta-feira, 6 de novembro. Hoje a gente dá início a uma rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB em Bauru. Recebemos no estúdio Marcos Medina, da chapa Bauru pela Ordem. E você vai ver também. Rodovias da região lideram o ranking nacional sobre a qualidade das estradas, mas motoristas reclamam do preço dos pedágios. Música, cinema, teatro. Na agenda cultural você confere dicas para planejar o fim de semana. – 57% das rodovias brasileiras apresentam algum tipo de deficiência na infraestrutura. Por outro lado, 43% delas são consideradas ótimas ou boas. Os dados são de uma pesquisa elaborada pela Confederação Nacional do Transporte, que avaliou 100 mil quilômetros de rodovias em todo o Brasil. Em Bauru, 3 estradas aparecem na pesquisa e uma delas ocupa a segunda posição no ranking das melhores do país. Mas quem dirige aqui pela região reclama dos altos valores dos pedágios. No estado de São Paulo, quase 10 mil quilômetros de rodovias foram avaliados. A pesquisa levou em consideração as vias sob concessão privada e também as de gestão pública. Das rodovias sob concessão, 71,8% foram consideradas ótimas, 24,6% boas, 3,2% regulares e 0,5% ruins. Mas o cenário é bem diferente quando olhamos para as notas recebidas pelas rodovias públicas. Segundo a pesquisa, somente 23,5% delas são avaliadas como ótimas. 37,7% estão classificadas como boas. Quase um terço delas, 30,6%, são apenas regulares. E 8,2% receberam avaliação ruim ou péssima. No levantamento, são citadas 3 rodovias que passam por Bauru. A Marechal Rondon, que tem concessão privada, caiu do 7º para o 9º lugar, mas ainda é considerada ótima. Já a Bauru e Tirapina, também concessionada, fez o caminho inverso e passou do 6º para o 2º lugar entre as melhores do país. Por fim, a rodovia Bauru-Marília, administrada pelo DR, Departamento Estadual de Rodagens, recebeu a classificação boa. Das 3 rodovias que passam por Bauru citadas na pesquisa, 2 são pedagiadas. Na região, o valor mais baixo da tarifa é de R$ 4,70 e o valor mais caro de R$ 9,70. Os motoristas que trafegam pelas vias rápidas na região confirmam. Os trechos pedagiados estão sim em ótimas condições, mas reclamam das altas tarifas de pedágio. Eu particularmente acho que o pedágio resolve alguma coisa, pelo menos em segurança em rodovia eu acredito que sim. Pena que eu acho que esteja caro também, né? A qualidade é boa, mas os pedágios são caros. Já pagamos IPVA, não seria necessário pagarmos também pedágio. Está bem alto mesmo o valor dos pedágios. É um mal necessário, mas o valor está muito alto. Eu acho que na Europa é assim também, nos Estados Unidos, quer dizer, tem pedágio, funciona. Se não tem, infelizmente, não funciona. Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Bauru, estrada bem pavimentada, sinalizada e com acostamento nem sempre é sinônimo de segurança. Por isso, a melhor maneira de prevenir acidentes ainda é praticar a direção defensiva e respeitar os limites da velocidade. A segurança do trânsito está focada em 3 vertentes: a educação de trânsito, a engenharia de trânsito colocando as rodovias em boas condições e a fiscalização para coibir abuso dos motoristas. Quando nós comparamos o número de acidentes por quilômetro rodado, não percebemos praticamente diferença nenhuma de uma boa rodovia de uma rodovia com condições um pouco inferiores. O que nos faz acreditar e defender a tese de que o que realmente leva ao acidente é o comportamento do usuário em primeiro lugar. Só uma informação é que das rodovias públicas no estado, ou seja, que não estão sob concessão, apenas uma tem cobrança de pedágio. É a rodovia Miguel Melhado Campos, a SP 324, entre Vinhedo e Campinas. Já as rodovias privadas, todas têm cobrança de pedágio.
Vamos saber se vem mais chuva para o fim de semana. Os detalhes na previsão. A frente fria que atua sobre o estado de São Paulo mantém o tempo instável e estão previstas chuvas isoladas ao longo do fim de semana. Em Bauru, sábado será de sol. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e pode chover à tarde. Também há previsão de pancadas de chuva no domingo. Neste momento, a umidade do ar está em 97%. A velocidade dos ventos é de 9 km por hora. Nesta sexta-feira, as temperaturas variaram entre 21 e 28 graus. Para este sábado, mínima prevista de 18 e máxima de 31 graus. No próximo bloco, você acompanha a primeira entrevista com candidatos à presidência da Ordem dos Advogados de Bauru. Conversamos ao vivo com Marcos Medina. Fique com a gente, o intervalo é bem rapidinho. No próximo dia 18 de novembro, advogados de todo o estado de São Paulo elegem os representantes que vão administrar subseções estaduais e regionais da OAB. Em Bauru, 5 chapas concorrem à diretoria e o Nesp Notícias inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB local. A subseção de Bauru tem cerca de 4.000 advogados inscritos e abrange também as cidades de Duartina e Piratininga. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio e quem abre a rodada é o candidato da chapa 5, Bauru pela Ordem, Marcos Medina. Boa noite, Marcos. Muito obrigada pela sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o espaço que vocês estão nos concedendo e é uma honra estar aqui podendo falar da nossa chapa Bauru pela Ordem, que é o número 5. Então vamos começar, Medina, pelas propostas que vocês apresentaram. Quais são as principais? Bem, antes de que eu fale exatamente de uma proposta, as nossas propostas são muito atreladas à origem da nossa chapa. Sim. A nossa chapa é formada por 5 membros, todos eles oriundos dos grandes escritórios de massa aqui em Bauru. A advocacia de massa aqui em Bauru é um fenômeno que ocorre na cidade. Nós temos muitos advogados trabalhando nesse regime de trabalho e, por conta disso, nós criamos a chapa exatamente porque as outras chapas não tinham nenhuma proposta que fosse defender esses profissionais que estão hoje nesse tipo de trabalho da advocacia. Então, realmente, as nossas propostas são todas voltadas ao profissional que trabalha dessa forma. Naturalmente, que a advocacia como um todo também, mas o grande mote é realmente isso. Também o jovem advogado, aquele advogado que está começando ou aquele advogado que não tem ainda muito espaço dentro da advocacia. Uma das propostas que a gente está trazendo seria a implantação de um escritório comunitário que funcionaria para esses advogados jovens. E nós estamos estudando a viabilidade desse escritório funcionar também em período estendido. E eu explico o motivo. Esses advogados no começo de carreira, eles fazem um convênio com a Defensoria Pública e eles recebem alguns processos e, em função disso, eles começam a trabalhar. Muitos nem fazem esse acordo com a Defensoria porque eles não têm lugar nem para atender. E os advogados que trabalham nos grandes escritórios, eles, por trabalharem o dia todo, acabam deixando de lado esse atendimento na Defensoria. Então, se nós criarmos um escritório, ainda que seja dentro o projeto piloto, ainda que seja dentro da casa do advogado, ainda nós estamos estudando isso, que seria melhor, porque nós temos que estudar custo, tudo mais. Em Piracicaba já funciona isso e funciona muito bem. E nós estamos em contato com eles para poder trazer isso para cá. Que outras ações dentro desse escritório poderiam ser desenvolvidas? Esse escritório seria basicamente para o advogado atender o seu cliente.
Então, a Defensoria, por exemplo, indicaria algum caso de uma separação, por exemplo. O advogado ou advogada em começo de carreira, ela poderia usar uma sala como se escritório seu fosse, com toda a infraestrutura, com internet, com computador, com um aparelho para escanear, porque hoje a justiça é toda feita digitalmente. Então, nós conseguiríamos que esse profissional tivesse, inclusive, o suporte da OAB no atendimento ao seu cliente no começo de carreira. E o horário estendido que eu falo seria das 6 às 8, nós vamos estudar isso. Para o advogado que trabalha até às 6, eventualmente conseguir trabalhar também, ter o seu cliente da Defensoria atendido dentro do escritório compartilhado, né? É natural que muitos deixam de fazer inscrição na Defensoria porque ou trabalham nos escritórios de massa, mas não tem como manter um escritório fora. Fica inviável. Então, tendo esse espaço, naturalmente que isso vai ser um projeto piloto, né? A gente já tem estudado em outros lugares. Em Brasília tem uma que funciona muito bem na sede da ASP. Para a gente encerrar agora, a gente tem um minuto. Eu gostaria que você explicasse para a gente por que você quer ser o presidente da OAB. Como eu disse no começo, eu venho dos grandes escritórios de massa e todos da chapa também. E eu sinto que esses profissionais estão relegados ao segundo plano aqui dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Nunca ninguém olhou por eles. Eles recebem pouco, eles são assediados e nunca ninguém olhou por ele dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu acho que a instituição tem obrigação moral de olhar por esses profissionais que estão aí trabalhando e que nunca foram respeitados. Esse é o grande motivo de eu ter me candidatado. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso, todos da nossa chapa também sabem o que é isso, porque todos nós somos oriundos desse tipo de advocacia que é comum aqui em Bauru. Eu quero agradecer, então, a sua participação aqui com a gente no Unesp Notícias. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado, e peço para os colegas que gostarem da nossa proposta que votem na chapa número 5, Bauru pela Ordem. Muito obrigado. Muito obrigada. A rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Bauru segue na semana que vem. Na segunda-feira será a vez de Tiago Tesani, da chapa número 2, a Participa. A gente volta daqui a pouco com as dicas culturais para o fim de semana. Não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Estamos de volta e essa é a melhor hora, a de programar o fim de semana, que está cheio de atrações culturais. Para começar, uma peça de sucesso chega a Bauru. Enfim Nós é uma comédia romântica que está em cartaz há 9 anos. Na temporada atual, Fernanda Vasconcelos e Cássio Reis são os atores que entram em cena. Um acidente faz o casal ficar preso em um banheiro, trancados por uma noite. Muitos sentimentos e discussões acabam vindo à tona. A peça vai ser apresentada hoje no Teatro Municipal às 8 da noite e os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 60. Já nas telonas, destaque para uma produção nacional. Depois de Tudo é um drama que conta a trajetória de Ney e Marcos, melhores amigos e apaixonados pela mesma garota, a linda Bebel. A amizade acaba e anos depois eles recebem a notícia de que Bebel está em coma. Veja um trechinho desse trailer. Com a mesma cara, não envelheceu. Você também, não mudou muito, não. Vou te ver, viu, cara? Tem visto o pessoal daquela época, Marcos? Vocês não querem me ajudar aqui, não? Vai ficar muito tempo aqui? Muito? Não sei. Se deu bem. Vou resolver um negócio ali com a Bebel, eu já volto, tá? Escuta isso aqui. Você sempre teve tesão pelas mulheres dos amigos, né? Eu gosto mesmo de conversar com você de manhã. Principalmente assim. Te amo. Bebe aí. E como é que era aquela música que você tocava quando você era moleque? Ah, filho, deixa pra lá, vai.
fiz tudo de propósito, né? Ficou com inveja porque a gente tava apaixonado e você ficou em segundo plano. Vem cá, vamos tocar uma junto ali, relembrar os velhos tempos. É parecido como era antes. Os meus sonhos, cara, você enxerga normalmente. Depois de tudo, está em cartaz apenas no Boulevard Shopping Nações e a classificação indicativa é de 14 anos. Também começa hoje a 5ª semana do Hip Hop de Bauru. Serão 10 dias dedicados à cultura de rua, com muito break, grafite e rap em diversos espaços da cidade. O evento também conta com exibição de filmes, desfiles de moda e debates sobre gênero, economia solidária, maioria penal e violência doméstica. A gente separou um pouco do que vem por aí. Olha só. Vai vendo. Hoje nós tá que os meninos devem ser batendo nos falantes pra fazer o nosso rap crescer. Quem abre a sequência de shows hoje às 9 da noite na estação ferroviária são os bauruenses do Além da Rima. O grupo se destaca pelas letras fortes e beats autorais. Trago no sangue, Sampa, Bahia, Angola, rindo pra não chorar e só aprendi com cartola. Te incomodo só com a minha presença. Adolfo era chique, Jesus era hippie, vai, julga pela aparência. Ei, chegue-se, aconchegue, menina, chegue, meu bem, chegue aqui pertinho de mim. No domingo, a partir das 2 da tarde, o palco do Vitória Régia recebe a abertura cultural da semana, com 2 grandes nomes do rap nacional. O primeiro é o Rapadura, com uma mistura de ritmos bem marcante. Deixa as palmas de mão bater, deixa as abubas trazer multidão pra ver o dia claro e a fazenda sanfona gemer. No meu povo se alegrar, adoçar o vivo. Olha em sua volta, cê nem tá percebendo. Cavava sua cova, cê nem tá percebendo. Faca em suas costas. Encerrando o domingo em grande estilo, tem show com um dos pioneiros das rimas no Brasil, o rapper Taíde. Acha que tô sem razão? Não tem discussão então. Siga o seu triste caminho, não me dê atenção. Pega pra cadeia, não é brincadeira não. Só lembrando, a Semana do Hip Hop vai até o próximo domingo, dia 15 de novembro, então tem muita coisa para aproveitar. E quem quiser acompanhar a programação completa é só conferir a página do evento no Facebook. Outro ritmo musical que você pode curtir nesse fim de semana é o forró. O grupo Matuto Baião, formado por 4 músicos, apresenta composições próprias, além de releituras de clássicos do gênero. Vamos ouvir um pouquinho do som deles. Que saudade é essa? Que maldade é essa? Que verdade é essa? Que vontade é essa? Como pode um passarinho que é livre pra voar? Escolher só ficar do lado de fora de sua gaiola. Como pode um passarinho que é livre pra voar? Escolher só ficar do lado de fora de sua gaiola. Legal, né? O grupo Matuto Baião se apresenta no Sesc neste domingo às 4 da tarde e a entrada é de graça. Já para quem prefere um som mais tranquilo, violão e voz, pode conferir o trabalho do Esteban Tavares, ex-baixista da banda Fresno. Ele está em turnê para lançar o novo álbum do seu projeto solo. Vamos ouvir uma canção dele. Eu não quero que mude. Não quero que me peça pra mudar. Eu quero que se cuide e guarde os minutos para me cuidar. O show do Esteban Tavares vai ser amanhã no Jack Music Pub, às 11 da noite. Os ingressos custam entre R$30 e R$80. E a nossa última dica cultural de hoje também é uma atração musical. É o show do Nando Reis com a banda Os Infernais. O ex-titã promete animar o público com os novos e os antigos sucessos da carreira. O show vai ser amanhã no Sagai Eventos, a partir das 10 da noite. Os ingressos variam entre R$30 e R$90. E é com o som do Nando Reis que a gente encerra o Unesp Notícias de hoje. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira.